Então, o Alfredo Monte está aqui, ele vai hoje falar um pouco sobre a obra da Jane Austen, que é muito bacana, é uma autora que ele vai falar melhor do que eu sobre isso, mas é uma autora que é tida lá, né? como, mas é procurada por mulheres e tem um pouco isso, né, a obra dela que só agrada mulheres, Ai, e, que enfim, absurdo. o Alfredo vai desmistificar isso um pouquinho hoje. Essa visão da Jane Austen como autora de mulheres é uma das coisas mais cretinas que pode ter. Aliás, eu adoro o Mark Twain, acho o Mark Twain uma inteligência brilhante e tudo, mas ele cometeu uma gafe imperdoável quando ele disse que se você quiser fazer uma boa biblioteca, a primeira coisa é você colocar de lado todos os livros da Jane Austen, sabe, jogá-los fora. Um comentário de uma época mesmo. Entendeu? Que é tudo trivialidade e futilidade. Porque essa ideia de que o mundo dela é trivial e fútil é uma coisa besteira, porque é uma besteira danada, porque, para começar, ela é o verdadeiro best-seller que existe. Porque 200 anos depois, as pessoas continuam vendo filmes baseados na Jane Austen. Todo ano fazem alguma adaptação da Jane Austen. Da TV, Que é aquele cinema. filme sempre indefectivo sobre o Holocausto e judeus, e uma adaptação da Jane Austen. Todo mundo sabe disso, né? Impressionante como fazem adaptações e as pessoas nunca cansam de ver. Só isso mostra a vitalidade dela, né? E aí, no mais, essa coisa dela ser uma autora para mulheres foi muito intensificada por filmes como um filme que eu particularmente abomino, eu colocaria no nosso pior de tudo, que é aquele O Clube de Leitura de Jane Austen, que parece que ela é uma autora para autoajuda feminina. Como esse filme é abominável, gente? Não sei se alguém já viu aqui. Não. Mas eu acho que esse filme ele é interessante para chamar atenção. Não, eu acho que ele desfigura a obra da Jane Austen. Mas eu acho que acontece isso, que muita gente não presta atenção nela como autora e o livro pode, o filme eu acho que pode dar um toque assim, chamar a atenção. Eu pelo menos eu conheço algumas pessoas que foram na loja já, que assistiram o filme e foram procurar coisas dela, porque não conheciam ela como autora. Conheciam, sabe, isso eu tô falando de gente que é leitora de best-seller, né? Então não vão muito para trás na literatura. Querem pular da Jacqueline Susan para ela, né? E acaba se decepcionando, porque ela é uma autora do começo do século XIX, ela nasceu em 1775 e morreu em 1817, muito jovem e produziu bastante até jovem. Tem até um filme em que a deliciosa, maravilhosa Anne Hathaway faz a Jane Austen, que é Becoming Jane. Não vi. Eu não sei qual é o título em português, mas é com ela e o McAvoy, como é? James McAvoy. James McAvoy. Bem, enfim. A Jane Austen, ela começou a escrever satirizando um tipo de literatura que existia, chamada literatura gótica, que as mulheres eram donzelas em perigos, em castelos, meio mal assombrados e tudo. Então o primeiro livro delas, que foi publicado postumamente, esse aqui, a Abadia de Northanger, em que ela faz uma gozação, uma paródia bem inteligente desse tipo de romance, que mulheres, donzelas incautas, passam perigos em lugares sinistros, né? Essa tradução que eu tenho é do Ledo Ivo, tem uma tradução mais atual, mas fujam. Essa tradução é que vale a pena aqui, se vocês puderem achar, vão lá no sebo da Cláudia, que talvez ela tenha, né? Agora, esse livro não é muito famoso, agora esse aqui é. Só que ele está atualmente com o título do filme do Ang Lee, Razão e Sensibilidade, né? Mas aqui no Brasil sempre foi conhecido como Razão e Sentimento, que é mais preciso até, né, em termos de antagonismo, razão e sentimento, né? O filme do Ang Lee, essa semana a gente vai discutir filmes que a gente não gostou no cinema e depois gostou como review, né? É um dos casos. Eu não gostei no cinema quando eu vi, achei fraco, mas vendo outras vezes na televisão eu achei bem interessante. E é uma adaptação bastante... Eu revi com você na sua casa. Muito bacana da história. Em que ela já coloca os elementos principais dela, que são aquelas mulheres, assim, o universo feminino, a limitação das mulheres da época, sabe? Que elas tinham, principalmente quem não tinha dote, não é que vivia na pobreza extrema, não é isso, não é que ficavam assim miseráveis, mas elas praticamente tinham uma vida limitadíssima, porque elas não tinham o direito a herdar propriedades. Então
Então elas ficavam aquela vidinha assim, como se fossem encalhadas, eternas, assim, né? É o caso das irmãs aqui do livro, né? A Marianne, que é a romântica, e a Elinor, que é a mais racional. E que e se envolve numa série de impasses amorosos, porque elas são mulheres sem dote. Então a vida para elas é uma série de ciladas, na verdade, né? Porque elas não têm o que oferecer a um pretendente. Essa aqui é a verdade, né? Esse tipo de trama foi desenvolvido à perfeição na obra-prima dela. O livro mais famoso, que é Orgulho e Preconceito, que é um livro extraordinário. Eu já li umas 5 vezes, pra vocês verem. E eu me considero, olha a pretensão, amigo pessoal da Elizabeth Bennet, que é a personagem pessoal do livro. Porque pra mim ela é uma personagem tão interessante, uma mulher tão incrível. Eu adoraria ser amigo dela na vida real, ter uma Elizabeth Bennet, assim, sabe, na vida, porque ela é demais. Eu vou confessar sabe? uma coisa, eu li papel, esse livro muito menina, com, sei lá, com uns 12 anos, e eu imitava ela, assim, na minha vida. Muito bem, isso prova que você é inteligente pra caramba, Cláudia. Eu imitava a moça. Eu acho a adaptação, a última que teve cinematográfica, embora dirigida pelo diretor do Desejo de Reparação, horrível, medíocre, com a Keira Knightley, sabe, não gostei. Quem lê o livro vê como é assombrosamente mais perspicaz, vivaz e tudo. E tem o personagem do pai, que pra mim, rouba a cena, sabe? Ele é sarrudo, sarcástico e tudo, mas ao mesmo tempo ele tem um amor pra filha mais inteligente dele, porque a família toda é tola. Só ela que escapa e o pai, né? É muito bacana. Recentemente saiu uma nova edição, uma tradução do Mansfield Park, mas foi até recolhida, de tantos erros de tradução tinha, você sabe disso, né? Não. Pela Landmark, que é uma assassina de autores, coitada, né? Essa tradução da Raquel de Queiroz é muito legal, clássica, do Mansfield Park, que muita gente considera o melhor livro da Jane Austen. É o mais complexo e elaborado, e lembra muito, sabe o que? As tramas do Machado de Assis, em que tem uma agregada a uma casa rica, uma parenta pobre ou uma menina pobre agregada a uma casa, e ela sendo meio que desprezada, humilhada e passando por aquelas coisas assim, aqueles apuros de pessoa que não tem uma situação social definida, ela é uma agregada. Então a Jane Austen tem muito a ver com o mundo do Machado de Assis, aqueles livros como A Mão e a Luva, Yaya Garcia e a própria Capitu, né? Do Dom Casmurro. Então é uma comparação interessante também, além de ser um belo livro. Eu adoro esse livro aqui, Emma, em que tem um personagem masculino que eu mais gosto da Jane Austen, que é o Mr. Knightley, que faz um duelo de personalidades com a Emma, que é a personagem principal que tem mania de casar todo mundo. Só que ela, como ela coloca na cabeça os casais, assim, sabe, ela acaba criando confusões para ela mesma nisso aí. Tem uma bela adaptação do livro com a Kate Beckinsale pela BBC. Eu não gosto muito da adaptação com a Gwyneth Paltrow, embora o galã, o Jeremy Norton, seja maravilhoso. Acho que ele é um belo Mr. Knightley, realmente, sabe? Agora, pra mim, a melhor adaptação que fizeram foi o Patricinhas de Beverly Hills, que fizeram uma atualização da história. Achei genial e caiu muito bem. E é um livro fascinante, assim, eu acho que o Mansfield Park, o Persuasão e o Orgulho e Preconceito são livros obrigatórios na vida de qualquer leitor inteligente, né? E o Persuasão também foi publicado póstumamente, como o Abadia de Northanger. É o livro mais admirado, por exemplo, pelo Harold Bloom, que é o grande crítico americano, né? E ultimamente teve uma certa fama por causa daquele filme horroroso, A Casa do Lago, em que se citava o Persuasão, né? Mas isso não ajudou em nada o livro, sabe? E nem essa ediçãozinha horrível da Landmark. Olha a capa, que é a marca do mau gosto da Landmark. O único atrativo aqui é que a edição é bilíngue, como as outras da série, né? É um belíssimo livro, é o livro mais maduro dela, mostra um romance que não deu certo a primeira vez e que é retomado depois. E essa é a possibilidade de uma segunda tentativa de um casal dar certo, e realmente dá. E é um livro extraordinário. E é isso.